Bom, bom dia a todos e a todos. Primeiro, agradecer ao Danilo, agradecer ao Chiquito, ao Naya. Acho que é a terceira vez ou quarta vez que eu estou vindo. Acho que eu vim em todos os seminários, eu não me lembro se eu vim no primeiro. E, para mim, é uma grande satisfação, é a oportunidade de reencontrar grandes amigos, Danilo, Arley, o próprio Chiquito e os outros palestrantes que normalmente vêm aqui. A ideia desse curso, né, sendo mais preciso, a ideia dessa parceria, ela surgiu quando o Chiquito era diretor lá no IPEA, né? E a gente conversava muito e o Chiquito sempre me provocava. Eu sou um cara de macroeconomia, trabalhei algum tempo sobre desenvolvimento regional, então conheci um pouco do debate da área, e o Chiquito sempre me provocava sobre a possibilidade de estabelecermos um diálogo entre algumas abordagens da macroeconomia e a discussão sobre desenvolvimento regional, sobre modelos de crescimento regional. E aí, com o tempo, a gente, no bate-papo, na conversa, foi produzindo algumas coisas, e aí chegou um formato um pouco desse curso. Esse curso ele é uma tentativa de diálogo, né? Então, já deixando claro, não tem nada definido, né? Nós não estamos falando de uma literatura totalmente consolidada, ela é uma exploração, uma tentativa de estabelecer diálogo que a gente vem aprofundando na medida do possível. Então, a ideia é um curso meio partido. Num primeiro momento desse curso, a gente vai falar um pouquinho de macroeconomia, né? Eu costumo dizer que essa é a minha tentativa de mostrar para vocês o lugar da onde eu venho, né? Quais são os instrumentos, quais são os elementos teóricos. Macroeconomia é uma disciplina muito vasta, com diversas correntes. Eu vou trabalhar com uma corrente específica que eu vou tentar explicitar e, na medida do possível, demonstrar porque ela é relevante para a gente estabelecer esse diálogo com a economia regional. Na sessão de amanhã, eu vou tentar me aproximar desse lugar que é o desenvolvimento regional, olhar para noções de arranjo produtivo local, economia regional, e aí amanhã a gente vai estabelecer um diálogo mais preciso entre o que eu fiz na parte de hoje, o que eu vou fazer na parte de hoje, e o que eu vou falar para vocês amanhã, tá certo? Bom, isso. Bom, então, como eu disse, a ideia é estabelecer um diálogo, né? E um diálogo entre uma macroeconomia específica, né? Uma abordagem específica sobretudo sobre o crescimento econômico e as noções de arranjo produtivo local e economia local. Que macroeconomia específica é essa com a qual eu vou estar lidando? Nós vamos estar trabalhando durante a sessão de hoje com abordagem, não sei quantos de vocês são economistas e quantos de vocês, mesmo sendo economistas, conhecem a abordagem pós-keynesiana, tá certo? Que é a abordagem com a qual a gente vai trabalhar. Mas mesmo falando de uma abordagem pós-keynesiana, o universo pós-keynesiano é bastante vasto, né? A gente sempre costuma fazer aquela brincadeira de que quando você reúne dois economistas, sempre tem pelo menos três opiniões diferentes. E normalmente essa brincadeira ela é feita para demarcar posições polares no debate, economistas ortodoxos versus heterodoxos. Mas mesmo dentro de um universo mais restrito, os heterodoxos e entre eles os pós-keynesianos, a gente também tem as nossas divergências. Então, nós vamos trabalhar dentro da vertente pós-keynesiana uma espécie de fusão de duas tradições que estão na origem do keynesianismo, que é uma tradição, de um lado, fundada na própria escola de Cambridge, mais conectada aos alunos mais diretos do Keynes, que era o Nicholas Calder e a Joan Robinson, de um lado, e um outro economista contemporâneo do Keynes, que esteve em Oxford durante muito tempo, que é um economista polonês chamado Michał Kalecki.
Então, são essas duas vertentes que vão se fundir de uma certa maneira e vão dar sentido a todo um conjunto de trabalhos de origem ou de extração pós-keynesiana, que é o que a gente vai trabalhar. Mas só para tentar iniciar o nosso debate, né, fechando aqui o nosso universo na macro por enquanto, o que significa ser keynesiano num primeiro momento e num nível de generalidade muito amplo, tá? E pelo menos para aquilo que eu quero chamar a atenção como relevante. A primeira questão que é fundamental a gente ter claro é que, do ponto de vista do funcionamento da economia, as variáveis de demanda ganham protagonismo na determinação do nível de atividade. E é mais do que isso, porque, do ponto de vista pós-keynesiano, a determinação do nível de atividade é a questão central para a economia. E não, por exemplo, como advogam os nossos colegas neoclássicos, a alocação entre recursos ou qualquer versão estilizada dessa fala, tá certo? Ora, mas dizer isso, quais são as implicações de dizer que a demanda comanda o espetáculo? É a demanda que comanda o show. Para algumas vertentes do pós-keynesianismo, isso é tão extremado que a oferta é completamente passiva. Aquilo que se passa no interior das empresas, no interior dos segmentos produtivos, e por que não dizer das regiões que abrigam esses segmentos produtivos, aquilo que se passa nesse contexto tem pouca relevância ou é objeto de parco interesse. Para a gente aqui não vai ser esse tipo de abordagem que a gente vai tratar. A gente vai dizer que a demanda comanda o espetáculo, mas a gente vai atribuir, em algum momento do curso, um papel muito importante para aquilo que se passa no interior das empresas, no interior dos setores e no interior das regiões. Então, a gente vai tentar estabelecer ao longo do tempo um diálogo também entre variáveis de demanda e variáveis de oferta, tá? Que, em geral, para uma parte da tradição pós-keynesiana, é relativamente negligenciado. Meus amigos pós-keynesianos não gostam quando eu falo isso, costumam brigar comigo. Então, só para deixar claro, deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Mas dizer que a demanda comanda o espetáculo precisa desdobrar um pouco mais isso, porque fica muito vago, né? Significa dizer também que, ao contrário também, aí a oposição é relevante para a gente poder entender de que maneira a gente está navegando nessa história, significa dizer que, por oposição àquilo que pensam os nossos amigos neoclássicos, a taxa de poupança não comanda ou não é igual ex ante, né? Ou seja, no momento da tomada de decisão, a taxa de poupança não é igual à taxa de investimento. O que significa dizer que os elementos determinantes da decisão de poupar são distintos dos elementos determinantes da decisão de investir. Essa é uma distinção muito importante, né? De um modo geral, uma boa parte dos economistas diria que, ao passo que as decisões de poupança, ou pelo menos uma parte delas, estão vinculadas à renda passada, as decisões de investimento estão vinculadas à renda futura. E a conexão entre elas, ou mais precisamente, a igualdade entre elas, se dá apenas após uma rodada do ciclo econômico, do fluxo econômico, tá certo? Então, poupança e investimento são iguais? São, na linguagem keynesiana, ex post, mas não são iguais ex ante. Ora,
E uma prioridade a gente vai dar, na verdade, à discussão do investimento. A gente vai ver outras variáveis de demanda que são muito relevantes, mas o investimento é uma variável central. E aí algumas coisas são muito importantes para a gente entender que elementos são esses que determinam a decisão de investimento. O primeiro deles, e é muito importante porque relacionado a uma certa visão de mundo, ou a maneira pela qual as economias capitalistas, ou seja, economias onde o processo decisório é disperso, multifacetado, movido por agentes heterogêneos, né, é dotado de algo que os economistas pós-keynesianos vão atribuir um papel muito importante, que é a noção de incerteza, né? Então, essa é a primeira questão central. O cara toma a decisão num contexto de incerteza. Bom, mas o que significa isso? Significa que os agentes não têm condição de atribuir uma distribuição de probabilidade para os eventos futuros do mundo. Para uma série de eventos, a gente consegue até atribuir uma distribuição de probabilidade. Mas para outros eventos, a gente não consegue. Isso torna a decisão de investimento algo extremamente complexo, porque há uma incerteza quanto ao futuro. Incerteza em relação a quê? O que interessa a um empresário quando toma a decisão de investimento? Interessa saber qual é o fluxo de renda futuro que ele vai poder se apropriar ao longo do tempo, depois de tomada a decisão de investimento, né? Qual é a receita futura esperada que ele vai poder obter no momento que ele toma a decisão de investimento e que ele aloca o seu recurso, às vezes de forma muito difícil de você reverter. Aí, só fazer um pequeno parêntese, estabelecendo uma pequena ligação já com o que a gente vai fazer amanhã. Ora, se o ambiente é tão incerto, tem alguma coisa que permite, seria até meio irracional se a incerteza fosse tão grande, seria meio irracional qualquer um tomar a decisão de investimento, porque eu não sei qual é o fluxo, eu fico com muito pouca chance de saber ou de estimar qual é o fluxo de receita futura dessa decisão de investimento. Ora, e aí entra um elemento fundamental para a gente entender como é que os agentes, mesmo diante dessa incerteza, eles podem, de alguma maneira, estimar, né, esse fluxo de receita futura. Um elemento central para isso são as instituições, né? É o papel que as instituições jogam na determinação. Ora, instituições, sejam elas formais, sejam elas informais, né? E dentro das instituições informais estão as convenções sociais e coisas do gênero. Ora, o fato, e aí já só sinalizando para algumas discussões que a gente vai ter amanhã, o fato de o sujeito, de um empresário, tomar a decisão num determinado contexto institucional que é historicamente constituído e regionalmente constituído, espacialmente constituído, modifica a maneira pela qual esses agentes tomam decisão ao longo do tempo. Então, as instituições, e para jogar para a nossa praia aqui, o espaço e a maneira como o espaço é constituído pode afetar o grau de incerteza em que a tomada de decisão se dá. Tá? Um outro elemento muito importante dessa abordagem, a gente não vai tratar, eu estou chamando isso bem para o início da minha fala, porque depois a gente não vai tratar muito disso. Um outro elemento muito importante dessa tomada de decisão diz respeito ao papel que a moeda tem na dinâmica econômica. A moeda, eu preferiria, na verdade, alterar para uma abordagem mais contemporânea, não exatamente a moeda, mas o papel que os ativos extremamente líquidos têm na dinâmica econômica. E é melhor falar assim porque, sobretudo em contextos inflacionários, como é o caso dos países em desenvolvimento. Depois eu avanço sobre isso, mas só voltando para a questão da moeda. A moeda é o ativo mais líquido, né? Então, digamos, ela pode representar todos esses ativos extremamente líquidos.
Keynes, lá na teoria geral, ele vai chamar atenção para um fato muito interessante, muito importante e, na verdade, negligenciado e até mesmo negado pela tradição dominante, pela economia neoclássica, que a moeda ela é capaz de estabelecer ou de ter impactos reais sobre a economia. Quem é economista aqui sabe a distinção clássica entre fenômenos monetários ou nominais e fenômenos reais. O Keynes vai chamar a atenção para o fato de que, em contextos de elevada incerteza, os ativos que têm maior liquidez e, por definição, a moeda como ativo de maior liquidez, ela cumpre um papel central na determinação do nível de atividade. E é por esse motivo que o Keynes, sobretudo o Keynes, vai chamar a atenção para o papel da taxa de juros, que é o preço de se abdicar da liquidez. E não, como pensam os nossos colegas neoclássicos, o preço por abdicar do consumo presente vis-à-vis do consumo futuro. O que se abdica, né, quando se toma uma decisão entre ter moeda ou comprar um ativo real, uma máquina, um equipamento, o que se abdica é do ativo que é capaz de se converter em qualquer outro ativo. Né? E, portanto, se você está num momento de muita incerteza, ter moeda é muito bom. Eu vou dar um exemplo bastante comezinho. Se o mercado imobiliário desacelerar do jeito que se prevê que vai se desacelerar, quem tiver ativos líquidos, quem tiver recursos imediatos, vai comprar imóveis mais baratos do que... Então, vai poder transformar a sua riqueza líquida em riqueza ilíquida com uma velocidade muito, muito significativa. Então, esse é o segundo elemento importante do que caracteriza essa abordagem pós-keynesiana. Primeiro, o papel da demanda, o papel e, portanto, o papel central do investimento, a incerteza como um elemento central do processo decisório e o papel que a moeda e a taxa de juros exerce sobre as economias no curto prazo e no longo prazo. Por fim, um terceiro elemento muito importante é um elemento trazido pelo Kalecki, e esse a gente vai trabalhar com um pouco mais de cuidado, é o papel que a distribuição funcional da renda, ou seja, a distribuição entre salários e lucros, tem sobre a dinâmica econômica. Né? A gente vai ver que, dependendo das circunstâncias e dependendo da maneira como a gente aborde o funcionamento do sistema econômico, a maior ou menor participação de salários e lucros na renda pode ter um papel determinante na trajetória de crescimento, na determinação, primeiro, do investimento e na trajetória de crescimento de longo prazo das economias. Isso serve para pensar uma economia em âmbito nacional, mas também vai servir para a gente pensar uma economia em âmbito regional, que é algo que eu vou tentar defender com vocês. Bom, feitas essas considerações iniciais do que eu considero ser uma economia pós-keynesiana, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Então, a gente vai fazer algumas noções, vai discutir algumas noções elementares de macroeconomia pós-keynesiana. Alguma delas a gente já discutiu rapidamente. Mas, principalmente, a gente vai tratar de dois conceitos que vão ser muito importantes na análise dos modelos de crescimento pós-keynesianos. É o conceito de grau de utilização da capacidade produtiva e o conceito de taxa de lucro. A gente vai ver que esses dois elementos são centrais para a gente entender a dinâmica dos investimentos e a maneira como mudanças na distribuição de renda, por exemplo, podem afetar a decisão de investimento. E, no limite, eu acho que a gente não vai chegar a tratar disso formalmente no curso, mas, no limite, a distribuição de renda também vai afetar elementos da oferta. Vai afetar, por exemplo, ou pode afetar o nível de produtividade ou a taxa de crescimento da produtividade, tanto em nível nacional como em nível local e regional.
nós vamos trabalhar alguns modelos muito importantes, que é o modelo Caldwell-Robinson, o modelo neo-Kalekiano, que é uma fusão do Kalec com outro economista muito importante, que é o Steindl, o modelo Baduri-Marglin e alguns modelos caldorianos contemporâneos. A partir da análise desses modelinhos, eles têm alguma matemática, mas não é uma matemática muito pesada, e fiquem à vontade também para vocês me interromperem quando vocês quiserem, tiverem alguma dúvida. O que eu vou tentar fazer é mostrar como a junção desses diversos modelos me permite a criação de um conceito que é relativamente recente na tradição pós-keynesiana, que é o conceito de regime de crescimento, onde a gente vai especificar os elementos do lado da demanda relevantes para a trajetória de crescimento das economias e onde a gente vai especificar também os elementos relevantes do lado da oferta para essa trajetória de crescimento. Tá? Isso a gente vai tentar fazer hoje. E na aula de amanhã, a gente vai tentar discutir um pouquinho de que maneira os conceitos de APL, de economia local e de economia regional podem ser muito importantes no diálogo com essa tradição, de modo que a gente possa compreender a trajetória de crescimento das economias nacionais, não apenas a partir das versões agregadas desses modelos, mas das combinações desagregadas no nível local, regional, que dão sentido e inteligibilidade para aquilo que se passa na economia nacional. Eu sempre tenho um amigo lá no IPEC, ele sempre diz, ele olha para mim, vocês macroeconomistas, vem cá, onde é que se dão as coisas? Não se dão no espaço, não? Vocês não têm nada para dizer no espaço, sobre o espaço? E a ideia aqui é que a gente vai ter alguma coisa para dizer sobre o espaço. E, na verdade, entender que a economia nacional ela é um resultado da interação espacial setorial, dos arranjos espaciais setoriais que se dão nessa economia, né? E aí é propor uma noção de regime de crescimento mesoeconômico, onde a gente observa o que se passa no espaço e, a partir daí, a gente consegue entender o que se passa na economia nacional. Tá? Ali não dá para ver, mas a gente vai apresentar no final do curso um modelinho mesoeconômico, né? Um modelinho onde as regiões têm um papel importante na dinâmica. Tá? Bom, vamos para a parte conceitual, que eu acho que é muito importante para a gente entender tudo que vai vir daqui para diante. Eu vou começar a minha exposição apenas chamando a atenção para os elementos de contas nacionais básicos que um aluno, já no segundo ano de graduação, no segundo semestre, na verdade, a partir do segundo semestre, já não tem muita dificuldade de entender do que eu estou falando, né? Eu estou chamando a atenção aqui simplesmente para o conceito de PIB, Produto Interno Bruto, dentro das suas diversas óticas. Tá? De um lado, a gente tem a identidade do produto pela ótica da renda, ou seja, P aqui é o nível de preço, X são as quantidades produzidas. Então, ali a gente tem o valor do Produto Interno Bruto. Tá? Então, o valor do Produto Interno Bruto numa economia fechada, sem governo, nada mais é do que salário e lucro. Né? Vamos supor que a gente tem uma economia dividida em duas classes muito bem definidas. Então, o valor do produto ele é repartido, ele é distribuído entre salários e lucros, do ponto de vista da renda. Do ponto de vista do dispêndio, ele é repartido entre consumo e investimento. Tá? E aí, não temos nenhum problema com isso, muito tranquilo. E, como eu disse um pouquinho atrás, dada que a renda também pode ser dividida em consumo e poupança, quando a gente iguala o produto pela ótica da renda
nos seus usos com o produto pela ótica do dispêndio, a gente tem que, ao final do processo econômico, ao final de um ciclo, a poupança vai ser igual ao investimento. Então, a gente não tem nenhum desequilíbrio ex post aqui entre poupança e investimento. Então, vou chamar a atenção, o estudo parece muito trivial, mas a gente vai ver que nos próximos slides isso aí vai ficar um pouco mais complexo e um pouco mais interessante. Um outro conceito importante que eu queria chamar a atenção é o conceito de produto potencial e de grau de utilização da capacidade produtiva. Vamos supor, dar um pouco de moral para os nossos amigos neoclássicos, que esse produto potencial, ou seja, a capacidade máxima de produção, seja uma função do estoque, no limite, né, do estoque disponível de máquinas, equipamentos, instalações, o estoque de capital, e do estoque de trabalho, tá certo? Então, no limite, assim, você não vai conseguir produzir mais que aquele estoque, que a combinação entre o estoque de capital e trabalho, dado uma certa tecnologia, te permite, não é isso? Agora, o produto potencial é uma coisa, o produto efetivo, aquele que de fato se realiza a cada ano na economia, é uma outra história, ou pelo menos para nós keynesianos. Os economistas neoclássicos, em geral, assumem que a gente está na vizinhança do produto potencial, muito perto, né? A não ser em casos de alguma hecatombe, alguma tragédia, mas, de modo geral, a gente está por aqui. A gente está advogando que não, e para isso a gente vai usar o conceito de grau de utilização da capacidade, que nada mais é do que a relação entre o produto efetivo e o produto potencial, né? Quando o produto efetivo é igual ao produto potencial, a gente tem 100% da capacidade produtiva utilizada. Também um conceito trivial. Se o produto efetivo estiver crescendo acima do produto potencial, a gente vai estar tendo inflação. Se o produto efetivo estiver crescendo abaixo do produto potencial, a gente vai ter capacidade ociosa, desemprego. Também, acho que em princípio nada muito complicado aqui. Bom, vamos começar a tornar essa coisa um pouco mais interessante. Interessante por quê? Porque eu vou começar a falar um pouquinho das possibilidades de repartição do produto entre consumo e investimento, de um lado, e entre salários e lucros, de outro. Para pegar nosso debate contemporâneo aí, que está na mídia, né, existe um debate muito interessante e muitos economistas dizendo o seguinte: olha, existe uma oposição entre consumo e investimento e existe uma oposição entre o crescimento dos salários e a evolução dos lucros na economia brasileira. O mais comum que a gente tem ouvido nos debates contemporâneos, olha, o modelo baseado no consumo esgotou-se. Não se pode crescer o consumo, porque se crescer o consumo, isso vai deteriorar o investimento. Não se pode crescer mais os salários, porque se os salários crescerem, vão se deteriorar as taxas de lucros. E aí, como não tem lucro, não tem investimento, então é um ciclo de estagnação. O que eu vou tentar defender junto a vocês, isso vai estar muito presente ao longo de todo o curso, é que isso pode ocorrer, mas em circunstâncias relativamente singulares, particulares. Não é sempre que isso ocorre e a gente vai ver por quê, tá? Mas antes da gente chegar nessa conclusão, vamos tentar então brincar um pouquinho com essa repartição do produto entre consumo e investimento de um lado e do produto entre salários e lucros, tá? Eu vou brincar um pouquinho, isso aqui é uma equação, né? Eu sei que o nível de consumo depende do valor do produto e do nível de investimento, tá? Se o meu consumo... Então, isso me permite, por exemplo, estabelecer aqui esse gráfico, esse primeiro gráfico. Se o nível de consumo for zero, né, se eu tiver aqui, todo o produto vai ser investido, tá? Se o nível de investimento for zero, todo o produto vai ser consumido. Então, eu posso traçar essa reta aqui, né? E aí, para mim, fica muito evidente, num primeiro momento, que, de fato, aqueles que advogam uma oposição entre consumo e investimento têm alguma razão. Olha, para eu aumentar o consumo de
2 para C1, por exemplo, eu tenho que reduzir o investimento de I2 para I1. Qual é a pegadinha que existe aqui? Quando nós estamos olhando para essa relação estrita aqui, nós estamos olhando para ela no contexto de uma economia que está utilizando plenamente a sua capacidade produtiva. Ou seja, eu estou operando esse PX aqui, na verdade, é o meu produto potencial. Eu estou no limite da capacidade. Então, evidentemente, imagina que essa sala está totalmente lotada, todos os espaços estão lotados. Para alguém entrar, alguém vai ter que sair. Ok? Não há alternativa. De fato, quando chegamos nesse momento, aí há uma oposição estrita e inequívoca entre consumo e investimento. Agora, reparem o seguinte no gráfico de baixo. Né? O nível de produto efetivo, e aí os números estão a meu favor, normalmente é bastante inferior às estimativas de produto potencial. A não ser quando os colegas usam algum filtro maluco, um filtro de Kalman, um filtro HP, que na verdade é uma média dos produtos efetivos para estimar o produto potencial. Como ele é uma média do produto efetivo, então você pode ter o produto efetivo acima do produto potencial. Mas, em geral, se vocês pegarem as sondagens, façam uma incursão por alguns sites da CNI, da CNA. Né? Na CNI, por exemplo, o produto efetivo está muito abaixo do produto potencial. O grau de utilização da capacidade produtiva na indústria brasileira hoje está em torno de 70 e pouco por cento, ou seja, a gente está bastante abaixo. E nos momentos de maior crescimento, de maior dinamismo econômico, a gente chegou aí nos 85%, 86%, muito raramente beirando a 90% da capacidade produtiva. Tá? Então, as economias, em geral, operam com alguma margem de capacidade ociosa. Ora, então, essa reta aqui de baixo é a reta sob a qual a gente vai estar, de alguma maneira, trabalhando. E eu vou mostrar para vocês, mais adiante, que se, de fato, a gente tiver com capacidade ociosa a economia, não há nada que impeça que consumo e investimento cresçam no mesmo momento, tá certo? O mesmo raciocínio a gente vai fazer para salários e lucros. De fato, quando os salários são zero, toda a renda vai ser apropriada pelos lucros. E quando os lucros forem zero, toda a renda é apropriada pelos salários. A gente desenha o gráfico e, de fato, quando a gente está operando no limite da capacidade produtiva, há uma oposição estrita entre salários e lucros. Para eu aumentar os lucros, eu tenho que reduzir os salários, e para aumentar os salários, eu tenho que reduzir o lucro. Agora, se a gente levar em consideração que as economias operam abaixo da plena capacidade, então, mais uma vez, a gente vai poder demonstrar que é possível que salários e lucros cresçam no mesmo momento, assim como foi possível que salários e lucros, que consumo e investimento crescessem no mesmo tempo. Trabalhando um pouquinho mais essas relações, né? E aí eu vou, de fato, pegar as taxas de crescimento. Se a gente dividir, né, o produto pelo nível de emprego, né? Então aqui a gente tem o produto per capita, aqui tem o consumo per capita, o consumo por trabalhador e o investimento por trabalhador. Se a gente fizer uma operaçãozinha algébrica aqui, multiplicando por K tudo e dividindo por K, que não altera nada, porque isso aqui é igual a 1, né? Escorregando esse K para cá e esse L para lá, a gente vai ter uma relação interessante aqui. Que relação é essa? Que o produto per capita é igual ao consumo per capita mais esse GI aqui, que é a taxa de crescimento do estoque de capital. Por que taxa de crescimento do estoque de capital? Porque I, o investimento, é a variação de K. É a variação do estoque de capital. Então, isso aqui é, na verdade, ΔK sobre K. Então, o produto per capita é o consumo per capita mais a taxa de crescimento do estoque de capital multiplicado pela relação capital-trabalho. Tá?
Ora, todas aquelas reflexões que a gente fez no slide anterior, olha, se a taxa de crescimento do estoque de capital for zero, o consumo per capita vai ser máximo, vai ser igual à produtividade. Se o consumo per capita for igual a zero, a taxa de crescimento do estoque de capital vai ser máxima. Tá? Então, oposição entre consumo e investimento, ou taxa de crescimento do estoque de capital. Acontece que, como a gente opera abaixo da plena capacidade, a gente pode ver essa curva, e na verdade é uma reta para facilitar a minha vida, a gente pode ver que essa curva ela vai se deslocando à medida que investimento e consumo cresçam simultaneamente até o limite da capacidade produtiva. Ora, então, até o limite da capacidade produtiva, não há nenhuma necessidade, a priori, da gente falar em oposição entre salários e lucros. Perdão, entre consumo e investimento. Não há necessidade. Só quando a gente estiver operando aqui. Até lá, segue a regra dessa linha azul aqui. Consumo e investimento podem crescer ao mesmo tempo. Fizemos a mesma brincadeira para a questão dos salários. Ora, dividimos tudo pelo trabalho, multiplicamos e dividimos pelo estoque de capital e a gente chega à seguinte relação, que a produtividade do trabalho, o produto per capita, é igual ao salário real mais a taxa de lucro multiplicado pela relação capital-trabalho. Tá? Passei um pouquinho mais rápido, se tiverem uma dúvida, mas o raciocínio é exatamente análogo ao anterior. E aqui, tal como antes, no mesmo esquema, a gente vai ver que, enquanto a gente estiver operando abaixo da capacidade produtiva, o salário real pode crescer ao mesmo tempo que a taxa de lucro. Então, também não temos aqui uma oposição, pelo menos no curto prazo, ou até o momento em que a gente não consiga alterar a capacidade produtiva, salários e lucros também, assim como consumo e investimento, podem crescer simultaneamente. Uma pergunta que fica aqui, que é um pouco desconfortante, não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, é: por que raios, quando você aumenta o investimento, a sua capacidade produtiva não está se deslocando também? Mais adiante, a gente vai poder discutir um pouco isso, e talvez a gente possa até, em algum momento de rodada de perguntas, se perguntar bom, em algum momento a gente chega aqui, só para voltar, por exemplo, se o investimento estiver crescendo, por que raios essa capacidade para esse produto potencial está parado aqui? Então, é muito pouco provável que, numa economia dinâmica, esse produto potencial fique parado. Então, dificilmente a gente vai chegar num momento em que essa capacidade produtiva máxima vai ser atingida. Mais para frente, a gente vai chamar atenção para outros elementos que podem estabelecer uma oposição entre salários e lucros. Mas, pelo menos por enquanto, só sob circunstâncias muito específicas, ou seja, quando a gente está no limite da capacidade produtiva, que salários e lucros e consumo e investimento estão em estrita oposição. Tá? Bom. Bom, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Vocês não sabem o esforço que eu estou fazendo para não tropeçar nesse fio. Esse momento vai chegar. Eu espero que ele seja mais para o final da minha fala, entendeu? Mas eu estou fazendo um esforço muito grande. Alguns anos atrás eu já teria tropeçado, né? Mas agora estou mais velho, mais cauteloso. Eu queria também chamar a atenção para na verdade, eu queria detalhar um pouquinho mais os conceitos de lucro, participação dos lucros, taxa de lucro e grau de utilização da capacidade. Deixa eu trocar aqui.
Primeiro, simplesmente chamar atenção para o conceito de produtividade ou o inverso da produtividade. A produtividade, o que que é? É o nível de produto dividido pela quantidade de trabalho, ou de horas trabalhadas, tá? O inverso dela é a relação entre trabalho e produto. Simples assim, é apenas definicional. Uma das coisas mais importantes que existe numa economia keynesiana ou pós-keynesiana é a maneira como se entende que funciona a concorrência e, por consequência, a maneira como se dá o processo de determinação dos preços. De um modo geral, pós-keynesianos têm uma ligeira desconfiança de que as economias não funcionam, de um modo geral, friso esse ponto, sob um formato estritamente competitivo, né? A ideia de concorrência preferencial aqui é uma economia de concorrência imperfeita, relativamente oligopolizada, ou, para quem é economista, por exemplo, uma economia que opera em concorrência monopolista, onde os agentes, as empresas, conseguem diferenciar seus produtos minimamente e definir margens de lucro específicas. Em alguns setores esse fenômeno é mais forte, em outros setores ele é mais fraco, mas de um modo geral o que os economistas pós-keynesianos diriam é que a economia deixada ao seu sabor, né, deixado o livre funcionamento do mercado, ela não converge para um modelo competitivo, mas ela converge para um modelo de concorrência imperfeita, tá certo? Então os preços são determinados numa economia desse tipo através da aplicação de uma margem, que a gente chama de markup em geral, sobre os custos unitários de produção. Como é que eu meço os custos unitários de produção? Nessa nossa economia simplificada, pela taxa de salário, multiplicada pelo inverso da produtividade, tá certo? Quando a produtividade cresce, o custo unitário do trabalho cai, porque eu vou estar produzindo mais coisa com menos trabalhador, tá certo? Então essa ideia aqui é uma margem sobre o custo unitário do trabalho. Bom, dito isso, a gente pode então especificar melhor um elemento que eu tinha chamado a atenção logo no início da minha fala como muito importante para a tomada de decisão, que são as receitas esperadas decorrentes da decisão de investimento. Quando eu compro uma máquina supondo que a receita decorrente do funcionamento dessa máquina, dos produtos que eu vou gerar e que eu vou vender no mercado, vai me trazer, tá certo? Ora, então, com isso a gente chega no conceito de lucro, que é um conceito fundamental. O que é lucro? Receita menos custo, né? Simples assim. Para a nossa economia aqui, as receitas a gente pode dizer que são compostas pelo preço do produto e pela quantidade vendida. E os custos dependem da taxa de salário, da produtividade, né? Então custo unitário do trabalho e da quantidade de produtos que eu vou vender. Tá ok? Então eu consigo aqui formular uma equaçãozinha para massa de lucro, né? Aí eu vou mexendo aqui com essas coisas, né? Mexendo aqui e acolá, e eu chego a uma notação importante. A massa de lucro, ela é simplesmente o produto da margem aplicada sobre os custos de produção. É isso que é a minha margem de lucro, tá? Vamos passar mais um pouquinho. Opa, foi. Mas lembrem o seguinte, eu tinha dito também que um elemento muito importante na nossa discussão é a distribuição funcional da renda. Então não me interessa apenas a massa de lucro, mas me interessa a participação dos lucros na renda e o seu correlato, que é a participação dos salários na renda. Ora, se eu tenho uma definição de lucro, né? Então eu consigo calcular a participação dos lucros na renda muito facilmente. Olhem primeiro para esse lado aqui. Esse lado ele é mais consequência direta
do que a gente viu no slide anterior, tá? Então, olhem para o segundo lado aqui dessa... Então, se eu pego lá a margem de lucro a massa de lucro que eu derivei no slide anterior, ou seja, a margem aplicada sobre os meus custos de produção, e divido ela pelo valor total da produção, eu tenho a participação dos lucros na renda, né? Então, eu vou mexendo aqui. Ora, mas para eu calcular esse PX aqui, eu tenho uma regra de preço, que é a minha aplicação do markup sobre os meus custos de produção. Reparem que isso aqui é igual... WBX é igual a WBX aqui, né, não? Então, se eu cortar, eu chego a uma fórmula muito interessante. Que fórmula é essa? A fórmula aqui me mostra que a participação dos lucros na renda nacional numa economia fechada e sem relações sem governo, ela depende da capacidade das empresas de estabelecerem as suas margens de lucro. Quanto mais imperfeita for a competição no mercado de bens e serviços, maior é a capacidade dos empresários definirem a participação dos lucros na renda, na medida em que são capazes de estabelecerem as margens de lucro que vão cobrar por seus produtos. Tá certo? Aqui, do outro lado, a gente tem uma forma alternativa de calcular a participação dos lucros na renda. Também proveniente das derivações anteriores, mas que a gente que é um pouquinho diferente, e eu não vou ficar aqui passando equação por equação, mas vou ao resultado principal, que é o seguinte: a participação dos lucros na renda, ela depende da magnitude do salário real e do inverso da produtividade do trabalho. Quanto maior for o salário real, nesse caso aqui, menor é a participação dos lucros na renda, e quanto maior a produtividade, ou seja, menor aqui esse Bzinho, maior vai ser a participação dos lucros na renda, tá? Então, são duas formas alternativas, e para finalizar essa discussão, a participação dos lucros na renda, ela é igual a 1 menos a participação dos salários na renda nacional, tá certo? Porque isso tem que dar 100%. Vamos passar para um último conceito elementar, que é muito importante, que é a noção de grau de utilização da capacidade produtiva. Os economistas gostam muito de brincar com identidades, né? E às vezes a gente, multiplicando por alguma coisa, dividindo por outra, a gente traz para uma mesma identidade coisas que não estavam postas a priori. Aqui nós temos o nível de produto, né? A primeira coisa que a gente pode dizer é que X é igual a X. Quanto a isso não tem dúvida, né? Eu sou igual a mim mesmo, né? No espelho, sobretudo. Às vezes pode dar uma diferençazinha, entendeu? Um dia que eu estou meio esquisito, meio atrapalhado, mas, em geral, eu sou igual a mim mesmo. Agora, se eu multiplicar esse X aqui pelo produto potencial e dividir pelo produto potencial, eu não altero nada essa identidade. Assim como se eu multiplicar pelo estoque de capital e dividir pelo estoque de capital, também não altero nada essa identidade. Agora, se eu começar a brincar com essas frações aqui, eu não vou alterar a identidade, mas eu vou chamar a atenção para elementos que não estavam claros e explícitos a priori. Que o produto efetivo da economia depende do grau de utilização da capacidade produtiva, ou seja, a relação entre produto efetivo e produto potencial, a produtividade máxima do estoque de capital, ou seja, a relação entre o produto potencial e o estoque de capital, e o próprio estoque de capital. Se eu escorregar esse negócio para cá, esse casinho para baixo, então eu vou ter a relação entre o produto efetivo e o estoque de capital é igual ao grau de utilização da capacidade produtiva multiplicada pela produtividade do capital, ou a relação produto-capital. Então, uma coisa que a gente vai... Então, a gente já tinha visto isso aqui logo no meu segundo ou terceiro slide.
o grau de utilização da capacidade e a produtividade do capital ou a relação capital-produto potencial. Então, a gente tem um conceito aqui, a gente consegue especificar mais ou menos a noção de grau de utilização da capacidade produtiva, tá? Ela tem a ver com a produtividade efetiva do capital e ela tem a ver com a relação capital-produto. O que os economistas pós-keynesianos costumam chamar a atenção, ainda que isso seja um truque para facilitar e ter menos letrinhas nas equações que se trabalham? Essa relação capital-produto potencial, né, esse V aqui, ou o inverso da produtividade máxima do capital, no curto prazo, ela é relativamente constante. Porque no curto prazo, você não está alterando nem a tecnologia, nem muito significativamente o estoque de capital. Então, quando eu olho, se eu chamar isso aqui de uma constante, podia dizer que o grau de utilização da capacidade, ele é, na verdade, aproximado por essa relação produto-capital aqui. Tá? Isso pode parecer um pouco etéreo, meio estranho por enquanto, mas a gente vai ver quando aparecerem os modelinhos que essa relação é importante para algumas coisas. Até que tudo tranquilo, quer dizer, estamos só em algumas identidades, nada muito, só explicitando as identidades.